arquitetura eclética refere-se a um movimento arquitetônico predominante desde os meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Foi uma tendência dentro do academicismo, trazido pela Academia de Belas Artes, que foi fundada no período neoclássico. É assim chamada para compor as mais diversas interpretações do vocabulário formal dos estilos anteriores. Dessa forma, a arquitetura eclética no Brasil começou no final do século XIX, quando o Brasil virou república e quis cortar os laços com Portugal. A arquitetura em si, na parte mais do eclético, é a mistura de estilos arquitetônicos passado para a criação de uma nova linguagem arquitetônica. O termo arquitetura eclética é usado em referência aos estilos que exibiam as combinações de elementos que podiam vir da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca e neoclássica, além de outros estilos. Com isso, buscava-se negar a ligação com o passado português, fazendo as referências com a utilização de novas culturas, como a cultura da França e da Itália. Nas primeiras décadas do século XX, o ecletismo tem o seu auge, com o aumento das grandes construções nesse estilo pelo país, estendendo-se sua área de influência desde as elites em seus palacetes até as camadas mais baixas da população, que também começava a erguer suas residências em um estilo novo, considerado eclético, mais simplificado, dentro de seus recursos existentes. As residências eram liberadas em relação aos limites do lote. Esse esquema consistia em recuar os limites laterais, conservando frequentemente sobre o alinhamento da via pública. De forma geral, uma das características marcantes do período eclético foram os novos materiais e produtos existentes no mercado, através da facilidade de importação, que repercutem de forma bastante significativa na construção das coberturas. Desta maneira, apresenta-se para a sociedade da época um amplo leque de soluções possíveis em aparências dos telhados, que pode adquirir diferentes aspectos de acordo com o estilo de inspiração. Com isso, vem o aprimoramento das técnicas em relação à madeira, resultando em uma estrutura de telhado mais perfeita. E aparece o uso de telhas francesas de Marchella, característica marcante do período. Além disto, tem a importação do cobre, que é o mais frequente utilizado no uso de platibandas decorativas. O Mercado Municipal Paulistano, também conhecido simplesmente como Mercadão, está localizado no Centro Histórico de São Paulo, capital do estado homônimo brasileiro. Teve início de sua construção em 1928 e fim em 1933. Teve como arquiteto o Francisco de Paula Ramos de Azevedo. A mesma possui 2 andares e 30 metros de altura. O edifício, em estilo eclético, foi projetado em 1925 pelo engenheiro Felisberto Ranzini, funcionário do escritório do renomado arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, sendo o desenho das fachadas de Felisberto Ranzini. Trata-se de um representante da arquitetura da metrópole de Café, quando a cidade buscava a valorização de suas áreas centrais, associada a uma ideia de modernidade e adequada com o aquecimento econômico proveniente da produção cafeeira. Por outro lado, a construção do mercado municipal também se enquadra à adoção de preceitos higienistas que ocorreram entre o início do século XIX até meados do século XX. Apesar de apresentar a estrutura que beira o racionalismo, na qual os delgados pilares e as lajes poticardas de concreto armado criam grandes vãos, o edifício principal apresenta uma vestimenta externa caracterizada por ornamentação eclética. De argamassa pintada e marcada por relevos, as fachadas são compostas por módulos. De maneira geral, pode-se dizer que os módulos que compõem o corpo central apresentam muretas que limitam um terraço e outros espaços arquitetônicos, além de um grande arco com fecho de máscara representando a deusa Ceres, enfeitada por ramos de café e por cornucópia repleta de frutas. Os módulos mais altos, chamados de torres, possuem um grande arco pleno com o brasão de armas do município de São Paulo, no lugar do fecho. Dos 4 módulos de torres, 2 deles voltados para a Rua da Cantareira, apresentam cúpula de tambor com revestimento de cobre.
As construções laterais destinadas originalmente à administração e restaurante. Segue as características ecléticas do edifício principal, apresentando, no entanto, ornamentação simplificada. O mercado passou por uma restauração em 2004. A fachada foi recuperada, os vitrais foram restaurados e foi construído um mezanino de autoria do arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva, com diversos quiosques de comes e bebes. Graças à reforma, o Mercadão é hoje um ponto de encontro dos paulistanos e visita obrigatória para turistas de todo o Brasil e de outros países. Um importante prédio histórico e arquitetônico da cidade, o mercado também se destaca hoje como polo cultural e turístico. Dando início ao ecletismo no Nordeste, primeiramente vamos citar o Tribunal de Justiça Eleitoral da Paraíba, localizado na capital João Pessoa. Suas características se tornam ecléticas, pois em sua composição, na fachada, tem uma mistura entre neoclássico, barroco, entre outros momentos históricos. É notável a simetria do edifício, como podemos ver em suas esquadrias, as colunas e o frontão triangular nos remete a edifícios neoclássicos, suas linhas ortogonais retas, como também as curvas em seus detalhes, que vem nos lembrar o barroco brasileiro. E outra característica interessante, que em toda a fachada, sua alvenaria são feitos cortes de acordo com a composição, que se tornava um dos pontos marcantes do ecletismo. A produção arquitetônica nesse período não se compara com as grandes produções do Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, há um grande valor arquitetônico nesse período do ecletismo para a Paraíba. O atual comando da Polícia Militar possui elementos marcantes da linguagem neocolonial, estilo em voga no Brasil, quanto da vigência do ecletismo. Já o Hotel Globo tem cada um dos seus dois edifícios, linguagens arquitetônicas distintas. São todos edifícios produzidos da linguagem arquitetônica eclética. A cidade de João Pessoa possui vários exemplares importantes do ecletismo, como o Hotel Globo, a Loja Maçônica Branca Dias, o Casarão de Azulejos, a Associação Comercial do Estado, como também o Comando da Polícia Militar. Atualmente, nas cidades e centros históricos, vê-se muitos projetos de restauração de edifícios pertencentes ao patrimônio destes. No caso do município do Rio Grande do Sul, em 2008, grande parte das edificações tombadas como patrimônio cultural estavam sendo restauradas, e o que se percebe é a preocupação dos restauradores em deixar as fachadas o mais idênticas possíveis como as originais. Um problema são as intervenções, normalmente de pessoas sem conhecimento arquitetônico e patrimonial, nas fachadas de residências antigas, conforme vemos na imagem abaixo. A arquitetura produzida no Rio Grande do Norte, em Natal, foi muito modesta em suas dimensões e soluções. Por ser uma província de poucos recursos financeiros, a arquitetura pouco se desenvolveu na sua totalidade e quase nada foi preservada. Com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, houve uma grande influência europeia na arquitetura e nos hábitos da população. Quase tudo era importado do mundo velho, inclusive alguns elementos arquitetônicos, como grade de ferro rebuscadas, inspiradas no novo movimento artístico que surgia na passagem do século XIX para o século XX. Assim, como todos os estilos, a arte nova chegou tardiamente ao Brasil e principalmente ao Rio Grande do Norte, e não se difundiu na sua totalidade. Mesclando-se ao neoclássico, originou-se o ecletismo. O Teatro Alberto Maranhão, que articula elementos arquitetônicos de diferentes estilos. A fachada principal, ao nível do térreo, está guarnecida com 5 portões de ferro fundidos em paredes, igual ao número de janelas do pavimento superior. A cobertura é arrematada com platimbanda, adornada com elementos de metal, jarros e janelas importados da França.
Não obstante se verifique claramente a sua origem neoclássica, a presença dos elementos trabalhados em ferros fundidos remete ao estilo da arte nova e o uso de outros elementos decorativos na fachada permite caracterizar como obra eclética. Também encontramos o estilo eclético no prédio onde hoje abriga a Ordem dos Advogados do Brasil, em Natal, construído no início do século XX, a partir de um projeto do arquiteto Herculano Ramos. Fortes referências ao estilo neoclássico. Contudo, elementos em ferros fundidos são influentes da arte nova. Uma de suas principais características são os motivos ornamentais inspirados em formas orgânicas da natureza. Igreja Nossa Senhora da Conceição. Em manifestações eclésias da cidade de Iracema, Ceará, a capela tem-se como fundador Manuel Pereira. Essa capela, posteriormente transformada em igreja matriz, tem como referência o ano de 1830 e como data de fundação da paróquia o dia 29 de janeiro de 1956. A igreja possui colunas não estruturais em tamanho colossal em todo o perímetro e pináculos em suas pontas. Sua base é apoiada em elemento horizontal que circunda toda a igreja feito de pedras. Possui uma torre principal que carrega as esquadrias principais da igreja. Como detalhe construtivo, a igreja possui paredes espessas, mas há aberturas sequenciais que iluminam a igreja por completo. Santuário Eucarístico de São Benedito. A planta baixa da igreja inicialmente possuía organização de naves em cruz grega, mas com a adição de um salão ao fundo da igreja, esta passou a ter o formato de cruz latina invertida, com a fachada principal ao topo da cruz. Também possui uma torre principal com um sistema de 3 esquadrias em todas as fachadas, e algumas delas como arcos normais e outras em arcos ogivais. Ao topo de sua torre possui uma espécie de mini cúpula e alguns óculos espalhados em todas as suas fachadas. Residência Vermelha. Parte de sua fachada principal possui um frontão todo ornado de saliências e reentrâncias com alguns elementos verticais brancos, criando um ritmo em sua fachada. 3 grandes esquadrias com suas molduras que não seguem o padrão de seus formatos e elementos horizontais, que circundam todo o prédio, inclusive dividindo o frontão do prédio. Alguns pináculos colocados sobre o frontão e uma parte da fachada que parece ter sido adicionada posteriormente, pois não orna muito com o resto do edifício.